Bom dia, Kaique. Bom dia. Bom dia, Kaique. Bom dia, Juliano. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo. Animados para a nossa aula? No. Que é isso? Anima. Semaninha online, muito bom. Bom dia, Maria Eduarda. A lista de presença está aí no chat. Por favor, assine. Vou esperar mais alguns minutinhos e a gente começa. Maria Eduarda já chegou a presença. Kaique também. Juliano, deu certo a lista de presença? O nome não chegou aqui, não. Pronto, Juliano chegou, a lista de presença dele. Vamos começar. Estava olhando, a gente faz tempo que não tem aula online, né? Fui olhar hoje quase um mês. Aí, juntou aquela semana de plantão, esse negócio do presencial, a gente acaba perdendo um pouquinho do ritmo, né? Bom, o que eu quero começar conversando com vocês? Primeiro, sobre a entrega das atividades, né? Mesmo com esse modelo híbrido, né? Presencial, remoto, vocês têm que entregar as atividades do PET. Tá? Nós já estamos no PET volume 4 e eu já postei ele aqui, ó, tem um tempo, né? Se vocês olharem, o PET está aí já desde o dia 5 de outubro, tá? Tem 20 dias, desde o dia que ele foi disponibilizado, o PET já está no Conexão Escola para vocês olharem. Além disso, eu também já cadastrei as semanas das entregas de atividade, ó. Semana de 1 a 6 do quarto PET.
tá? Então, semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, e com as datas de entrega. Então, pela minha programação, vocês teriam que já ter entregado a semana 1 e a semana de número 2, né? Até o dia 23, que foi sábado. E aí, vocês têm até sábado agora, dia 30, para entregar a semana de número 3. Então, se organizem aí, é o que eu sempre fico repetindo, né? Façam essas atividades antes, não deixem para a última hora, principalmente, né, agora, com esse modelo híbrido de aula online e aula remota, parece que passa mais rápido ainda, né? Quando a gente menos espera, o bimestre já está encerrando. E o quarto bimestre, de todos os bimestres, ele é o mais rápido, tá? É aquele que vai passar mais rapidamente. Por quê? Quando começa a chegar já dezembro, a gente tem praticamente novembro em aula. Dezembro a gente já inicia a recuperação. Então, a gente começa a correr atrás dos alunos que não estão entregando. Então, se vocês entregarem isso o quanto antes, mais rápido vocês entrarão de férias. A semana 1 e 2, eu já disponibilizei o link, tá? Para fazer pelo Google Formulário. A semana 3 ainda não, eu preciso terminar de elaborar as questões, eu não terminei. Mas, semana 1, você pode entregar, né, a foto, como a gente conversa já tradicionalmente. Observe que só o Cauã e o Vitor que enviaram o print aqui da atividade. Vamos ver, aqui é o link de quem fez, eu já abri, na semana de número 1 aqui, tá? As perguntas. Aí, quem fez até agora da sala de vocês? Apenas o Cauã e o Vitor, tá? Nenhum de vocês que estão aqui na aula entregaram a semana 1 até agora, tá? Então, só o Cauã e o Vitor. A semana de número 2, que o link também já está disponível lá no Conexão, Cadê? Semana 2, o link também já está aqui disponível. É só clicar e fazer. Quem fez? Cauã, Tomás, vou aumentar a letra. Cauã, Tomás e Vitor Hugo, do segundo ano 6. Então, vocês ainda não fizeram o favor de se organizar aí para fazer essas atividades o quanto antes. A gente vai resolver na aula de hoje, então, se possível, já peguem aí o link e vamos fazer durante a aula, tá? Deixa eu fechar aqui. A gente vai fazer a semana de número 1. Sabe, já aparece de vocês aí enquanto a gente vai fazendo a aula. Tranquilo? Dúvidas, comentários? Alguém fez e não deu certo? Alguma justificativa ou podemos começar a correção? Podemos começar. Entendi, Kaique, fala mais alto. Podemos começar. Beleza. Então vamos lá. Como eu falei, o PET já está disponível para vocês lá no Conexão. Tem uma outra novidade que eu esqueci de contar antes de eu fazer a correção. Não sei se vocês viram já nas redes sociais aí, ou nos meios de comunicação, foi autorizado, né, no dia 22, na sexta-feira, um novo protocolo de biossegurança das escolas em Minas Gerais. Então, agora, o que foi não autorizado, o que ficou decidido nessa reunião do dia 22 de outubro, é que o retorno presencial às aulas no Estado, que antes era facultativo, passará a partir do dia 3 de novembro, então vai ter um feriado aí de segunda e terça, né, 1º e 2, dia 3, quarta-feira, voltam-se as aulas presenciais obrigatórias. Então, não é mais opcional.
esse negócio que o pessoal tinha aí de, se eu não quiser, eu não preciso ir, né? Antes era, tá? Não era obrigatório, tanto que se vocês, o Juliano e o Caí, que estão indo às aulas presenciais, vão se lembrar. Eu nem presença eu faço, né? A gente não controla a presença. Por quê? Porque não é obrigatório, vai quem quer, né? O que conta é a entrega do PET e a realização de atividades. A partir do dia 4, quando vocês chegarem lá, nós vamos ter aula na quinta-feira, no dia 5. Quando vocês chegarem lá no dia 5 de novembro para ter aula comigo... gente, tô doido. Não, vocês vão ter aula comigo no dia 4 mesmo. A aula volta dia 3, né, e a gente vai ter aula no dia 4. Quando vocês chegarem lá no dia 4, quinta-feira, eu farei a lista de presença. Tá? A gente vai ter aquele controle para vocês fazerem a presença. E se o aluno não tiver 75% de frequência na aula presencial, ele está sujeito à reprovação aí dentro do bimestre. Então, se organizem. É provável que a Lucilane, né, a direção da escola, vai enviar um comunicado, vai estar entrando em contato, mas a fala do governador a decisão já foi tomada. Professor, então não tem mais aula online? Acabou o ensino híbrido? Não mistura as coisas, né? A gente fala A, o aluno entende Y, né? O que eu estou dizendo? Que o retorno, a participação nas aulas presenciais será obrigatório, mas o ensino híbrido permanece até o final do ano. Ou seja, vocês têm que, quando for semana presencial, vocês têm que ir. Aí vai ter uma semana presencial. A outra semana é o remoto. Então vai alternando igual nós estamos, tá? Aí tem o remoto. Depois volta o presencial. Professor, mas no remoto, a gente é obrigado a vir? Não, né, gente? Por quê? Porque não tem como obrigar o acesso, não tem internet, todo mundo tem acesso. Então o remoto não é obrigatório, mas o presencial passará a ser obrigatório com todos os alunos. E não tem mais distanciamento. Aquele negócio dos 90 centímetros lá entre alunos não é mais necessário. Então, as salas vão comportar aí todo mundo. E aí, o que acharam dessa notícia? Bom, ruim? Bom, né? Pelo menos fica 2 pessoas assistindo aula. Já dá uma melhoradinha, né? É bom, né? E aí, Maria Eduarda, gostou? Vou te conhecer pessoalmente quinta-feira, dia 4 de novembro. Eu não vou para a escola de jeito nenhum. Mas por que você não vai? Você não vacinou? Não, Deus me livre. Não vou, não. Mas organiza aí, porque se não for, você corre, a gente perdeu o ano. E o governador mandou voltar, mas vamos esperar. Vamos esperar para ver o que a direção da escola vai orientar. Mas já está até no site, já. Ó. Hoje estava... Cadê o site? Não sei se foi no da Secretaria de Estado. Aqui, ó. Notícias, né? Volta às aulas. Qual que eu disse para você? Eita, gente, cadê o negócio? Volta às aulas presenciais não será mais facultativa, ou seja, opcional, a partir de 3/11 em Minas. A partir do dia 3/11, o retorno às aulas presenciais não será mais facultativo, nem no público, nem no privado. A decisão foi tomada dia 22. Pela nova versão do protocolo, permanece o uso de máscara, blá, blá, blá. Cadê? A determinação do retorno das aulas, se for possível, devido à redução de casos. Depois vocês leem a notícia lá, tá? Mas... onde que fala aqui? Sei lá, depois vocês veem lá. Mas já está decidido aí a respeito desse retorno. Vocês podem entrar lá no site e tirar as dúvidas. Vamos embora, meu povo. Vamos embora para a nossa correção e a nossa discussão do PET. Vamos ver. Dei meu link aqui. O que nos diz aí a semana de número 1 do PET? Nós estamos trabalhando com o conteúdo de geometria de posição, né, que foi aquele conteúdo que a gente falou
durante a aula presencial na semana passada. Então, é os tópicos aí de geometria de posição. O que a gente vai ver nessa geometria de posição? A posição de alguns elementos, né? Quais são esses elementos? A gente viu alguns conceitos fundamentais, né? Alguns conceitos iniciais lá na aula presencial, que são eles: o ponto, a reta, o plano e o sólido, né? Então, nós temos essas definições aí presentes também lá no nosso PET. Ó, então, na figura temos os pontos A, B, C, D, paraná, paraná. Os pontos dessa figura representam os vértices. Daqui a um pouco a gente vai falar o que é vértice. Mas eu tenho que o ponto está aqui representado. O que é um ponto, gente? O que nós discutimos lá durante as aulas que se trata de um ponto? Uma esfera dividida por infinitos pontos. Infinitas partes, né? Partes. Mas essa ideia da esfera foi algo que eu falei assim: imagina uma coisa pequenininha e vai diminuindo, mas não porque o ponto ele não tem forma, né? Então não necessariamente ele é esférico, mas é algo bem pequeno, bem pequeno, bem pequeno. Foi isso que eu quis dizer. Tá certo. O que mais? Que foi outro conceito que a gente trabalhou lá em sala para explicar o que é ponto? Além dessa explicação, né, de que é algo tão pequeno quanto se queira. Você pode dividir ele em infinitas partes. O que mais? Lembra da historinha que a gente viu lá em aula, que eu passei? A conclusão é que ponto é ponto, né? Outra explicação para ponto. Ponto é algo que não se define. Pode falar, Kaique. Não, o celular tá querendo desligar o microfone, não. Tranquilo. Aí depois vimos outra definição, ó. O que vem a ser uma reta? O que é uma reta? Reta vai ser a junção de infinitos pontos. Então, quando eu coloco infinitos pontos um ao lado do outro, eu formo uma reta. Todos esses conceitos que estão aqui no PET, nós tratamos deles já lá na aula presencial. Mas, retome aqui, ó. Semi-reta. É quando eu tenho, a partir de um ponto, eu traço uma reta. Mas ela tem como se fosse uma parte de uma reta, né? Ó, esse desenho aqui representa uma semi-reta. Ele começa em A, passa por B e segue para o infinito. Enquanto aqui em cima, eu tenho uma reta, que ela vai infinitamente para um lado e infinitamente para o outro. Um segmento de reta é a reta situada entre dois pontos. Tá? Então, eu tenho de um ponto até o outro aqui, isso daqui é um segmento, seria a parte de uma reta. Temos o plano, tá? Então, o plano seria a junção de infinitas retas, e que nessa figura aqui ele está representado como a face desse sólido. E o espaço, né? O espaço é o conjunto de todos os pontos. O sólido seria a junção de infinitos planos. Então vamos lá para alguns postulados, né? Algumas verdades que a gente tem aí. Ó, dois pontos distintos do espaço determinam uma única reta. Então, se eu tenho dois pontos, por esses dois pontos passam uma única reta, tá? Ou outra reta coincidente a essa, né? Mas aí ela vai ser coincidente. Em uma reta existem infinitos pontos, que foi aquela que nós também comentamos. Se eu pegar dois pontos em uma reta, sempre existe um ponto entre eles. Por menor que ele seja, sempre vai ter um ponto entre os dois. Dados dois pontos em uma reta, sempre existe um terceiro ponto entre eles. Então, a gente tem infinitos pontos nessa reta. Aí, com a junção das retas, né, juntando essas retas, a junção de infinitas retas formam um plano, tá? Formam um plano. E aí a gente tem alguns postulados também, algumas, seriam teoremas, né? Seriam algumas verdades, algumas consequências que nós temos sobre o plano, sobre os conceitos. Dentre eles, ó,
Três pontos não colineares do espaço determinam um único plano. Então, o que significa esse colinear? Colinear, que é possível traçar uma reta passando por eles. Então, se eu passar uma reta por esses três pontos, não forma plano. Mas se eles forem não colineares, né, se eles forem, não for possível passar uma única reta pelos três, forma-se um plano. Beleza? Existem em um plano infinitos pontos. E por uma reta passam infinitos planos. Eu não trouxe minhas varetinhas, mas lembra lá. Se eu tiver uma reta, passando aqui, cortando essa reta, ó, eu vou ter infinitos planos, tá? Então, esses são chamados postulados do plano. Ele pode passar assim, pode passar em pé, né? Como demonstra o desenho aqui, ó. Dados três pontos, eu tenho um plano. Em um plano existem infinitos pontos, óbvio, né? Se um plano é formado por infinitas retas e na reta tem infinitos pontos, obviamente no plano eu vou ter infinitos pontos também. Essas definições, gente, são coisas para você ir lendo e imaginando aí esses conceitos, tá? Aqui agora a posição relativa entre duas retas, que é algo que nós já comentamos também, ó. Quando eu tenho retas que estão contidas no mesmo plano, elas são retas coplanares. Coplanar, mesmo plano. Mesmo. Planar, plano. Coplanar, mesmo plano. Retas reversas, que não estão no mesmo plano. Então, eu tenho uma reta aqui, a outra que eu vou formar elas não vão estar nesse mesmo plano, elas são reversas. Retas concorrentes são retas que possuem um único ponto em comum. Vimos que a reta perpendicular é um tipo de reta concorrente, né? E aqui a gente tem reta concorrente ou secante. Acho que era o Kaique que gostava do nome secante, né? Ou outro aluno, não sei, de outra sala, que vivia falando secante. Então, concorrente ou secante significa que elas possuem um único ponto. Reta perpendicular é um tipo de reta concorrente, mas que forma um ângulo de 90 graus. Tá? Elas possuem um ponto em comum e entre elas forma-se um ângulo de 90 graus. Por isso elas são retas perpendiculares. Retas paralelas são retas coplanares que não possuem ponto em comum. Tá? Então, se elas não possuem ponto em comum e é possível formar um plano entre elas, elas são chamadas de retas paralelas. E também naquela questão, né, de que elas nunca se encontram, que elas têm a mesma inclinação e por aí vai. Retas coincidentes são aquelas que possuem todos os seus pontos em comum. Então, é uma em cima da outra. Todas essas definições foram amplamente discutidas durante a aula presencial, né? Tudo isso daqui a gente comentou várias vezes na aula presencial, mandei aquele material lá no grupo, né, que era o mesmo resuminho que a gente fez em sala. Então, ó, posição relativa entre dois planos. Observem que os termos, gente, são os mesmos, né? Não são os mesmos. Planos paralelos, mas são planos que não possuem ponto em comum, tá? Eles não vão ter nenhum ponto em comum entre eles. Planos secantes ou concorrentes são aqueles que vão possuir uma reta em comum. Quando eu vou interceptar um plano no outro, eu formo uma reta em comum entre eles, conforme demonstrado aqui no desenho. Plano perpendicular são planos concorrentes, mas que formam um ângulo de 90 graus. E coincidentes quando está um em cima do outro. Então, observe que esses nomes, né, paralelo, concorrente, perpendicular, coincidente, é a mesma ideia, independente do elemento, seja ele plano ou reta. E ponto também, mas ponto a gente não fala em ponto paralelo, não existe isso. É retas e planos. Tranquilo, gente? Beleza? Beleza. Então vamos para frente. Ó, aqui, esse programinha que eu já usei com vocês aí em algumas aulas, né? É o GeoGebra. Isso, acho que deu um negócio aqui. Só um
aumentar a letra aqui pra gente. Ó, aqui eu tenho o plano cartesiano, mas eu não vou usar o plano não, eu prefiro fazer uma janela em 3D. Ó, não sei se vocês conseguem visualizar bem aí, mas aqui eu tenho uma representação do espaço, né? Com 3 eixos, tá? 3 eixos aqui. Ó, o eixo seria a altura, comprimento e largura. Então, olhem aí na mão onde vocês estão e procurem a quina, aí o encontro de 2 paredes, ou o encontro aí de 2 paredes com o teto. O que vocês vão observar? Vocês vão observar que existe 3 planos ali, ó. Uma parede vai ser um plano, a outra parede é outro plano, e o teto, né, ficou aqui, o teto vai ser um terceiro. Então eu tenho a ideia de largura, comprimento e uma altura, né? Essas 3 retas aí, ó, mostrando no desenho, e vocês podem... Eita, gente, que dificuldade. Eu vou situar pontos aqui, certo? Então, ó, aqui eu posso ter um ponto, aqui outros são pontos situados no espaço. Vamos colocar um pontinho aqui para vocês verem, então, ó. Não consigo marcar um ponto qualquer? Ó, marquei. Tá aqui um ponto. Tá vendo? Esse pontinho A é o meu ponto representado no espaço. Vamos ver se eu giro ele aqui, ó. É difícil você imaginar um ponto no espaço, né? Mas o que é que eu quero chamar a atenção para vocês? É que esse ponto, ele vai ter as coordenadas x, y e z, né? No plano, quando a gente estava lá no plano, nós tínhamos a coordenada x e y. Quando nós estamos no espaço, são 3 coordenadas, x, y e z. Então, um ponto aqui nessa reta vermelha, uma na verde, uma coordenada na azul, vai determinar a localização desse ponto aí. Não sei se fica melhor para vocês verem, mas acho que dá para ter uma ideia do que eu estou falando. Dados 2 pontos no espaço, ó, eu tenho o ponto A e o ponto B aqui. É possível passar uma única reta entre eles. Então, agora eu vou construir a reta, ó, passando por B. Observe que a reta ela é infinita nas 2 direções, tá? Ela é infinita nas 2 direções. Então, aqui a gente tem essa reta, ó. Você consegue ver ela flutuando aqui? Consegue? Sim. É difícil pensar. Ai. Eu ainda preciso dominar mais esse GeoGebra aqui. Mas ela tem... Vamos ver se por aqui fica melhor. Acho que assim fica melhor para vocês verem. Mas imagine, né? Nós estamos no espaço, uma reta atravessando aqui esses 2 pontos. Ó, observe que a reta, ela segue para o infinito. Por mais que eu vá andando aqui nessa direção, por mais que eu vá andando aqui nesse eixo, ó, sempre vai ter a reta. Porque ela vai pro infinito, tá? Nos 2 sentidos. Agora, vou sumir com a reta aqui e vou mostrar para vocês uma semi-reta. Ó, a semi-reta, ela começa em B e observem, é só para um lado que ela está indo. A partir de B, ela vai passar em A. Tá? Mas é uma semi-reta. O que isso nos mostra? Que ela vai seguir infinitamente em uma direção aqui. Tá? A partir de um ponto, ela passa um ponto A e segue para o infinito. E o segmento de reta, que é uma reta com 2 extremidades, ó, passando por B e por A. Tá? Então, ela é uma parte dessa reta aqui. Beleza? Para diferenciar segmento, semi-reta e reta, gente. Tranquilo?
Tranquilo. Beleza? Então vamos para frente. Ó, dados 3 pontos não colineares, então eu tenho que fazer um terceiro ponto aqui. E esses 3 pontos são não colineares. Observe que eu não consigo passar uma reta pelos 3. Tá? Eu não consigo passar uma reta unindo os 3. Ah, professor, mas você pode passar ela aqui e aqui e depois dobrar ela. Não, se dobrou já vai mais reta. Aí é a junção de dois segmentos ou 2 semi-retas. Tá? Então a reta tem que passar pelos 3. Eu não consigo fazer isso. Ó, vou até pegar aí para a gente ver a ideia. Ó. Passar por A e por B. Não tem como ele pegar por B e por C. Não tem como pegar o A aqui. Perdi meu ponto. Deixa eu voltar ele. Agora, dados 3 pontos não colineares, eu consigo passar um plano por eles. Cadê o plano? Aqui, plano. Plano por 3 pontos. Ó. Vou passar um plano passando em B, em C, em A. Formei um plano, tá? Tá aqui o meu plano, passando por esses 3 pontos, certo? Posso passar outro plano, né? Plano interceptando. Vou marcar outro pontinho aqui, ó. Marquei o ponto D. E agora eu vou passar um plano por esses 3 pontos aqui. Dados 3 pontos, eu passo um plano entre eles. Só que aí esse ficou da mesma cor, eu não estou nem vendo agora. Onde está um e está outro. Deixa eu mudar a cor aqui para a gente ver. Gente, mudou não. O que eu mudei? Mudei a cor do quê? Não sei. Mas não foi do plano, não. Esses planos foi coincidente, é? Não era para isso ficar coincidente, mas ele está coincidente, está um em cima do outro. Não era essa a minha ideia, não. Tá? Eu queria... Vamos ver se eu mudo aqui. É que eles estão na mesma altura. Pois é, não era o que eu queria. Eu queria que eles atravessassem um ao outro. Deixa eu pegar 3 pontos quaisquer. Mas enfim, vou fazer um plano perpendicular aqui, ó. Não que dá certo, não. Depois eu vejo como é que eu faço esse plano perpendicular. Vamos para a correção. Mas mais ou menos já mostrei uma ideia aí do que eu queria para vocês, tá? Ah, foi. Ai, que bosta. Não sei o que eu queria, o negócio deu certo. Ai. Tá aqui, ó. Planos perpendiculares. Deixa eu tirar essa reta, que ela vai... Tá me atrapalhando. Mas estão vendo 2 planos aí, ó. E eles são perpendiculares, né? Tem um plano interceptando o outro. E observem que a interseção entre eles, eu posso colocar infinitos pontos aqui. Então, eu tenho uma reta. Vamos lá, correção da semana de número 1. Correção da semana 1. E aí, na aula de quinta-feira, eu faço a correção da semana 2, tá? Já vou mandar até o link aí, se vocês quiserem fazendo juntos. Deixa eu mandar o link da semana 1. E trata de fazer isso agora, meu povo. Fazer isso para ficar livre. Semana 1. Vou mandar o link lá no grupo e manda aqui no chat também. Mas... a gente já faz... Nossa, esse meu outro computador está tão lento, gente. Copiar link... Segundo 6. Aí o link lá no grupo eu mandei e vou mandar aqui no chat semana 1.
Vamos lá. Tá aí os links. Vamos resolvendo. Ó, a seguir foram feitas afirmações sobre geometria espacial. Assinale a alternativa correta. Toda reta paralela a dois planos não paralelos é paralela à interseção entre eles. Observe que esses exercícios, eles são muito de interpretação, né? A gente vai ter que ficar sempre de uma forma abstrata, olhando e tentando imaginar. Então, ó, eu tenho uma reta que é paralela a dois planos, certo? Então, eu tenho um plano aqui e outro plano. A reta é paralela aos dois, e esses dois são não paralelos. Então, se eles são não paralelos, significa que eles têm um ponto em comum. Tá? Então, imagina que são planos concorrentes e a reta é paralela aos dois. Se a reta é paralela a esses dois planos, eu posso dizer, então, que ela é paralela à interseção entre eles? Óbvio, né, gente? Óbvio. Por quê? Se ela é paralela a um e paralela ao outro, então ela é paralela à interseção entre eles. Portanto, a primeira, verdadeira. Tá? Eu não pus o V aqui dentro. Depois eu coloco. Marquei, primeira opção, verdadeira. Lá no link, ó, lá no link que vocês receberam, vocês já podem... O alarme do meu carro disparou. A primeira opção, verdadeira. Tá? Vou fazer por aqui que eu acho melhor, gente. A gente já vai fazendo junto. A segunda. Toda reta que contém dois pontos de um plano pertence a esse plano. Então, observe, eu tenho uma reta e nessa reta eu pego dois pontos quaisquer pertencentes a ela. Está passando a reta, eu pego dois pontos pertencentes a ela. Se esses dois pontos pertencem a um plano, então a reta também pertence a esse plano. Ó. Toda reta que contém dois pontos de um plano pertence ao plano. Portanto, verdadeira. Tá? A segunda aqui também, verdadeira. Terceiro, a partir de 4 pontos não coplanares, são definidos exatamente 4 planos distintos. Então, eu tenho 4 pontos, A, B, C e D. Nesses 4 pontos, eles são todos não coplanares. Então, eu não consigo, eles não estão no mesmo plano, os 4. Estão em planos distintos. Tá? Quantos planos eu vou conseguir passar por eles? Ora, para definir um plano, eu preciso de pelo menos 3, certo? Então, eu posso colocar aqui. Ó. Tá? Para vocês imaginarem. Eu tenho 4 pontos. A, B, C e D. Beleza? Eu vou juntar 3 a 3. Lembrem lá da análise combinatória. Juntando 3 a 3 eu vou formar um plano. Eu vou ter o plano ABC, o plano ABD. Observem que isso daqui é uma combinação, né? A ordem dos pontos aí não vai fazer diferença. Então, eu tenho o ponto ABC, o plano ABC, o plano ABD. Quem mais que eu posso relacionar aqui? O A com B com C, o A com B com D. Quem mais? O BCD. Tem mais algum? CDB. Como? CDB. Observe que é a mesma coisa, né? A ordem das letras não vai fazer diferença. É o mesmo plano que esse. O plano BCD é o plano CDB. Tá? Não faz diferença. Não, são 3 mesmo, né, gente? Só esses 3 que a gente vai conseguir formar. Dados 4 planos, é 4 fatorial sobre 4... Tem o D, o C e o A também, DCA. DCA. Isso, são 4. Vai dar 4 sobre 3. São 4 planos que tem que formar. DCA. Só que aí, para ficar mais organizado, né, gente? Como eu disse, os 3
esses 3 pontos aqui vão definir um plano. Para a gente não se confundir, a gente coloca sempre em ordem alfabética, porque aí não corre o risco de misturar, tá? Então, ó, ABC é um, ABD é outro, BCD é um. Aí aqui a gente vai ter o plano ACD, né? ACD. Que é o mesmo que esse que o Juliano falou. Você falou DCA, né, o Juliano? Foi isso? Mas é a mesma coisa, tá? Porque são as mesmas letras, ó. Mas a gente deixa em ordem alfabética que aí não confunde. Então, dados. A partir de 4 pontos não coplanares são definidos exatamente 4 planos distintos. Verdadeiro também. 3 retas concorrentes num único ponto definem um único plano. Então, eu tenho 3 retas. Elas são concorrentes. Entre elas. O que isso significa? Uma vai atravessar aqui, a outra aqui e a outra mais ou menos assim, ó. Tá? Então, observe que eu vou ter 3 retas. Elas têm um único ponto em comum. Semelhante ao que a gente tem aqui nesses eixos, né, para representar o espaço. Ó, observe que eu tenho 3 retas concorrentes em um único ponto. É um ponto em comum para as 3. Definem um único plano? Não. Não, né, gente? Eu consigo definir mais de um plano. Por quê? Porque, ó, aqui, dadas essas 2 retas, eu posso ter um plano, a reta verde com a vermelha, e com a verde e com a azul eu posso ter outro plano, ok? Então, eu tenho mais de um. Com a azul e a vermelha também eu posso ter outro. Tá? Então, essa afirmação é falsa. Viram como eu acho chato geometria de posição. É muito teórico. Toda reta... Então, essa é falsa. Isso mesmo, né? Deixa eu confirmar aqui com a minha... Falsa. A última, toda reta perpendicular a 2 retas não paralelas pertence ao plano definido por essas 2 retas não paralelas. Toda reta perpendicular, então ela tem que formar 90 graus. A 2 retas não paralelas. Então tem 2 retas que não são paralelas, elas são concorrentes. Essa daqui é perpendicular às 2. Tem que formar um ângulo de 90 graus com as 2. Então, é mais ou menos isso. Aqui ela é concorrente, essas 2. Essa reta é perpendicular a 2. Porque aqui ela forma um ângulo de 90 e aqui ela forma um ângulo de 90. Pertence ao plano definido por essas 2 retas. Não, é o contrário, né? Ela não pertence ao mesmo plano. Aqui eu tenho um plano e aqui eu vou ter outro. Então, ela é reversa, ela não pertence a esse plano. Falsa também. Então, ficou as 3 primeiras verdadeiras e as 2 últimas falsas. Então, marque só as 3 verdadeiras. Exercício de número 2. Exercício 2. Sobre as posições relativas de reta no espaço, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, ó, o que são... Eu vou ler a definição, e aí a partir da definição a gente vai vendo qual que são as retas. Não possuem pontos em comum. Não têm pontos em comum. E passam em mesmo plano. Então, se elas não têm pontos em comum e estão no mesmo plano, significa que elas são paralelas. Paralelas, tá? Então, a primeira, 5. Segunda, estão sempre em mesmo plano. Sempre no mesmo plano, elas serão coplanares. Mesmo plano. Co é o mesmo. Então, 1. A segunda aqui, retas coplanares. Essa afirmação. Não possuem pontos em comum e estão em planos distintos. Não possuem pontos em comum e estão em planos distintos. Ou seja, reversas. Tá? Eu tenho uma reta que pertence a esse plano e essa que pertencente a outro. Retas reversas. A quarta aqui. Estão em um mesmo plano e possuem pontos em comum.
estão no mesmo plano e possuem pontos em comum. Concorrentes. Tá? Formam um ângulo reto entre elas. Formam um ângulo reto perpendiculares. Estão em um mesmo plano e formam um ângulo entre elas. Não, peraí. Estão no mesmo plano. Ah, não, gente. Se são retas, desculpa. Ó. Se essas retas estão no mesmo plano e possuem pontos, mais de um, eu tentei aqui que é mais de um. Se possuem pontos, então elas são coincidentes. Tá? Formam um ângulo reto entre elas. Se formam um ângulo reto perpendicular. E a última, estão em um mesmo plano e formam um ângulo. Aí elas serão concorrentes. Tá? A ordem fica 5, 1, 5, 1, 2, 6, 4, 3. 5, eu vou dar um jeito de escrever isso aqui depois. 5, 1, 2. Melhor, deixa eu ver se eu consigo ler isso agora. Ai, cacete, com o mouse ali. Atento, calma, meu povo. Não, Tiago, você tem que dar o print e escrever. Agora tem que escrever um textinho em cada um aqui, ó. 5. Não, ficou tão pequenininho. Vamos usar esse mesmo. 5, 1, 2. Depois eu arrumo isso, não vai dar tempo não. 6, 4, 3. Tá? Aí vocês relacionem aqui também, ó. Ixi, ficou ruim de ver. Eu vou corrigir por aqui que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Mas vocês já notaram, né? Vamos para a próxima. 3. Sobre os postulados da geometria espacial, é incorreto afirmar que... Estão olhando lá para esses postulados, a esses conceitos. Se uma reta existem infinitos pontos, beleza. Logo, quaisquer dois pontos definem uma outra reta qualquer. Falso, né, gente? Falso. Se eu tenho uma reta, infinitos pontos, e quaisquer dois pontos daqui que eu pegar vão definir a mesma reta. Então, essa daqui é falsa. A 3, letra A gente já viu que ela a incorreta. Já pode marcar ela aí no formulário, ó. 3A incorreta. Mas olhando as outras, infinitos planos passam por uma reta? Sim. Se eu tiver uma reta, eu vou ter infinitos planos atravessando essa reta. Pode ser assim, várias formas. Verdadeiro. 3 pontos definem um plano, se e somente se não estiverem alinhados. Óbvio, porque se eu tiver 3 pontos numa reta, não vai ter plano entre eles. Então, são pontos não coplanares. Quarta afirmação aqui. Para definirmos uma reta, precisamos de 2 pontos quaisquer. Verdade. Dados 2 pontos, eu tenho uma reta. Existem infinitos pontos e infinitas retas em um plano. Verdade também. Tá? Então, se um plano é formado por infinitas retas e em cada reta eu tenho infinitos pontos, então num plano eu tenho infinitas retas e infinitos pontos. Outra aqui, ó, questão 4. Deixa eu ver se essa é a última. Questão de número 4. Considere 2 retas, R e S no espaço, e 4 pontos distintos, AB, C e D, de modo que os pontos AB, A e B pertencem à reta R, e os pontos C e D pertencem à reta S. Então, eu tenho 2 retas no espaço e eu vou considerar 2 pontos quaisquer de cada uma dessas retas. Dentre as afirmações abaixo, pode-se concluir que, então vamos analisar essas afirmações. Se as retas AC e BD são concorrentes, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui no GeoGebra. Eu tenho...
Uma reta, eu vou precisar de 2 pontos. Pronto, mas eu queria chamar. Tem 2 pontos aqui. A redura que eu estou definindo, não sei se vai dar certo. Eu não sei se elas são paralelas, eu não sei se elas são coincidentes. Difícil fazer o desenho. Mas tá. Se as retas AC e BD são concorrentes, ou seja, se elas têm um ponto em comum, a reta AC e BD são concorrentes, então R e S são necessariamente concorrentes? Vamos pensar. Eu vou pegar um ponto de uma reta e um outro ponto da outra reta. E aí eu passo uma reta formando por eles aqui. Certo? Passando por eles aqui e passando por eles em cima. Se essas retas são concorrentes, ou seja, se tem um ponto em comum, então R e S são necessariamente concorrentes? Não. Vou ter que olhar minha correção aqui, gente. Nem estou... Não é. Por quê? Se... Difícil pensar nesse exercício. Eu tenho 2 retas. Eu pego o ponto de uma e o ponto de outra. Formo essa da reta aqui e a outra reta aqui embaixo. Se essas retas são concorrentes, então essas daqui vão ser também? Não necessariamente. Tá? Elas podem ser paralelas, essas duas. Os triângulos ABC e ABD serão sempre coplanares? Se eu pegar 3 pontos da reta A, 2 pontos da reta A e B e um ponto da reta S, eles serão sempre coplanares? Também não. Por quê? Porque dados 3 pontos eu formo planos distintos. Então a 2 também é falsa. 3. Se a reta AC e a reta BD forem concorrentes, a reta AC e a BD forem concorrentes, então as retas R e S são coplanares? Sim, elas vão formar um mesmo plano entre elas. Por quê? Eu tenho aqui a reta que passa por AB e aqui a reta que passa por C e D. Se eu pegar uma reta passando por A e por B e outra reta passando por B e D e elas forem concorrentes, então significa que essas duas aqui, ó, estão no mesmo plano, porque senão não seria possível formar uma reta concorrente passando nesses 2 pontos. Então somente a 3 é verdadeira. A resposta correta é a letra C. Chato, né, gente? A geometria de posição, como eu comentei na aula no presencial, ela é muito teórica, tá? Então ela vai exigir muita abstração aí para resolver os exercícios. E no remoto acho que ainda fica pior, né? Eu deveria usar esse programinha GeoGebra aqui para tentar ilustrar melhor esses exemplos. Mas é complicado porque aqui, para eu traçar a reta, quando eu traço uma reta, por exemplo, quando ele fala esse exercício, eu já estou definindo uma posição, e ali no exercício ele não está definindo. Eu tenho que pensar em todas as possibilidades. Então, geometria de posição, eu acho que é uma matéria assim, mais enjoada, porque ela vai exigir essa abstração, e no contexto do remoto ainda fica mais difícil ainda. Responderei, meu povo? Kaique chegou aqui, a resposta. Já enviei. Juliana e Maria Eduarda, estou esperando vocês dois. Juliano chegou, muito bem, já está livre aí, da semana de número 1. Maria Eduarda, sem terminar, manda aí. Tchau, meu povo, boa aula para vocês, até quinta-feira. Sim, eu também. Boa sorte para pegar os alunos ruins.